Pra que ele me escolheu? Tá, beleza. Então ele me escolheu, ele me chamou, me deu vida, me colocou no ventre da minha mãe. Ele me escolheu antes da... Beleza, mas pra quê? Leia o texto. Versículo 4. E nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus santos mesmo, sim. Santos. Depois eu preciso saber como que é pra gente ser santos. Eu acho que a gente tá longe disso. Irrepreensíveis diante de seus olhos. Vilela, você foi escolhido em Jesus antes da criação do mundo. E a Bíblia tá te dando resposta. Pra que eu tô aqui? Beleza, Deus, pra que eu tô aqui? Você está aqui para ser santo. Irrepreensível diante dos meus olhos. Explica o que é ser santo agora. Porque pelo pouco que eu sei, a gente tá longe disso, Léo. Não tem a carteirinha, não. A gente tá deixando de pagar mensalidade aí, né? Veja, eu vou responder simplesmente: ser santo é você ser outro Cristo. Porque santo a gente tem a ideia desses santos, pessoas que tiveram uma vida excepcional, que se dedicaram a Jesus. Você imitar Jesus Cristo. Ser santo é isso, Vilela, é você imitar Jesus Cristo, é você... amar ao outro... É você se parecer tanto com Cristo que você se santifica. Mas é impossível ser como Cristo. Olha... buscar... Não é bem assim. Não é bem assim. Porque, veja, se fosse algo impossível, por que ele pediria pra gente ser? Mas é a tentativa, né? Ser como Cristo Veja, ser livre de pecados. Sim, obviamente não. Nesse sentido não. Mas quando Jesus ele mesmo vai falar: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. É ele que está falando com você. Ora, se ele está pedindo para você ser perfeito, ele está pedindo algo que é impossível de você fazer, entendeu? Então, assim, a santidade é esse processo onde você vai matando o seu homem velho que pecou em Adão, porque todos nós trazemos as más tendências de Adão. Então, ser santo é você renunciar a este homem velho, saber da nossa natureza, reconhecer que você é pecador, reconhecer que você é miserável, pedir perdão a ele e se achegando cada vez mais a Cristo e ir aderindo às virtudes dele, o modo de viver dele. Então, é duas coisas. Ao mesmo tempo que você abandona tudo que não condiz com ele, então isso é ser santo. Primeiro passo, eu tenho que renunciar a tudo que não condiz com Cristo. Tudo que não faz parte de Cristo eu tenho que tirar da minha vida. Tudo. Tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você vê, tudo que você assiste. O que não faz parte com Cristo, você tem que tirar da sua vida. Mas não é só tirar coisa ruim, é preciso colocar coisas boas. Então agora você coloca coisas boas. Alegria, paz, unidade, bondade, amor, humildade. E aí você vai colocando os atributos de Cristo na sua vida. E assim você vai se santificando. Mas eu posso pensar que ser santo é a base para daí eu descobrir meu propósito. Por exemplo, o que eu faço aqui é o meu propósito ou não? O meu trabalho não é o meu propósito. Você entendeu? Seu trabalho, seu propósito é ser um frei, é servir a Cristo. Porque o meu, por exemplo, é divulgar de outra forma. De repente, se eu tentasse ser um padre, não seria meu propósito. Como que a gente descobre essa vocação? Sim. Não sei se é vocação ou propósito, ou se as duas coisas são a mesma coisa. O que nós precisamos entender é que o meu propósito maior é a santidade. Tá. Efésios capítulo 1, versículo 4. Independente do que eu vou fazer na vida. E nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos. Pronto, isso é para mim. Tá escutando, Isso Léo? É para você. E pro Léo. Eu quero muito incluir o Léo nessa. O Léo também. Estou incluso? Tá Todos estão inclusos. Léo, todos. é para você, Léo. Aqui está o ateu. Aqui está todos os homens de todas as religiões, de todas as dominações. Todos foram chamados a serem santos. Todos. E aquela pergunta anterior do livre-arbítrio? Eu tenho o livre-arbítrio de renunciar a isso? Ou se eu fui chamado para ser, eu vou ser? Aqui que está o X da questão. É claro que você tem um livre-arbítrio. De renunciar, eu não quero. Por que, Vilela? Deus te criou em liberdade. Senão a gente ia ser robô. Senão você seria um robô e não teria como você amar a Deus. Se eu sou obrigado a amar Deus,
qual é a vantagem o merecimento... Não tem merecimento. Não tem... eu vejo pro meu filho. Meu filho, ele pode gostar de mim ou não gostar. Ele pode me obedecer ou pode não obedecer. E é legal quando ele escolhe me amar e me obedecer. Exatamente. Imagina se ele fosse obrigado. Ele não tem outra opção senão fazer exatamente o que eu faço. Esta escolha é um ato de amor. Essa escolha é um ato de amor. Então Deus nos escolheu, nos criou e nos criou em liberdade. Você pode escolher ou não a me amar. Tanto é verdade que no casamento, qual é a primeira pergunta que um padre ou outro faz? É de livre e espontânea vontade que você está aqui? Porque se você está aqui porque alguém te obrigou, colocou uma arma na sua cabeça, então você... Não tem valor. Não é livre, não é amor, entendeu? Exato. Então... Desculpa, Frei, mas lá no passado, quando Adão fazem a opção por renunciar à vida eterna e tudo mais, naquele momento... Deus já sabia que eles iam fazer aquilo? Ou aquilo foi uma surpresa para Deus, sendo que ele sabe todas as coisas? Se ele já sabia, por que colocou a árvore lá então, né? Aquela árvore, ela representa algo. Sim. Ela representa a sua liberdade. Eram duas árvores, né? Isso. A árvore da vida e da ciência do conhecimento. Isto. Yes. Poliglota agora, em japonês. Em japonês, né? Aí ele falou assim, essa daqui vocês podem comer à vontade, só essa daqui que não. Essa árvore representa a sua liberdade. Qual? Aqueles que não podia comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Veja bem, então uma árvore traz vida, outra árvore traz morte. Exato. Então o que acontece? O que aquela árvore simboliza? Eu sou Deus. Eu criei você. Isso é de suma importância que a gente está falando. Se foi Deus que me criou, se foi Deus que me escolheu. Ele é o Criador, eu sou criatura. Então, ele está acima de mim. Claro. Ele está acima de mim. E isso é importantíssimo a gente entender. Veja, Deus está dizendo para Adão e Eva, aquela árvore significa o seguinte: no dia em que vocês comerem dela, vocês estarão dizendo para mim, não preciso, que não sou eu quem determino para vocês o que é o bem ou o que é o mal. Quando vocês se arvorarem em achar que são deuses, por isso que a serpente fala, vocês serão deuses, conhecedores do bem e do mal. Então, ou seja, vocês não precisam de Deus dizendo a vocês o que é certo e o que é errado. Vocês tomam conta da vida de vocês. Vocês definem o que é certo e o que é errado. Ora, mas você é criatura. Você não tem o poder de discernir o que é certo e o que é errado. É Deus. É Deus quem criou tudo. É Deus quem formou tudo que tem que dizer o que é certo e o que é errado. No dia que vocês comerem, vocês estarão me dizendo que é vocês que decidem o que é certo e o que é errado. E, portanto, vocês se tornarão deuses de vocês mesmos. E, portanto, era uma árvore que também expressava a liberdade do ser humano. Deus criou o ser humano livre. Então, ou seja, Vilela, a sua pergunta é o seguinte: você é obrigado a amar Deus? Não, você não é obrigado a amar Deus. Você tem escolha de... Agora, Adão e Eva, vocês foram escolhidos para serem santos. Vocês foram criados em santidade. Vocês foram criados em justiça. Deus deu tudo o que vocês precisam para isso. Agora, livremente você está dizendo, eu não quero você. E Deus vai respeitar. Abra sua Bíblia, Vilela, porque essa... Mas antes, assim, a partir do momento que eles fazem essa escolha e tornam-se imortais e todo o resto a gente conhece até hoje, tá na Bíblia também que já tinha o plano para a redenção a partir disso. Sim. Mesmo sabendo que eles iam cair, tinha um plano para a redenção. Desculpa, eu não respondi a sua pergunta. A sua pergunta era o seguinte: Deus já sabia que eles iriam cair? Exato. Vilela, é o seguinte: Deus sabe de todas as coisas. Deus já sabe de tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele não é preso ao tempo. Agora, se eu digo que Deus sabe, eu não estou dizendo que Deus determina. Isso é importante entender. Então, assim, Deus sabia que Adão e Eva iriam cair, sabia, porque ele sabe de tudo. Mas isso não significa que ele determinou que eles iriam cair. Deus ofereceu tudo que eles precisavam para eles não caírem. Entendi. Deus andava com eles no jardim. Deus estava com eles. Agora, livremente eles fizeram a sua escolha.
E como nós temos um Deus amoroso, Deus deu um jeito de ainda resgatar e salvar essa criatura através da redenção, através da cruz, através do seu Filho único. E aí depois Paulo vai dizer, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado foi grande, mas a graça de Deus foi muito maior e nos deu vitórias ainda maiores. Se os dois não tivessem comido lá a fruta lá, a gente não precisava trabalhar, certo? Porque falou... Não é, Léo? A gente não estaria aqui. Tô com você não nessa. Vamos na real aí. Ela falou que agora ela ia sofrer as dores do parto e ele ia viver do suor do trabalho. Então, se a gente tá aqui hoje, cumprindo aqui, né? Todo dia aqui, horas e horas. Pedindo like, pedindo assim, culpa de quem? Do Adão e da Eva. Que, cara, eles tinham todas as frutas do paraíso. Tinha os animaizinhos, tinha tudo. Mas por que foi querer a maçã? Nem é tão boa assim a maçã, né? Pra comer. Tem coisa melhor. Tem muita frutose. Tem uva, tem exato. Por quê? Não era uma maçã em primeiro lugar, é só um fruto. As pessoas colocam uma maçã, mas não fala, o texto não fala. Mas, se você for lá no Gênesis capítulo 3, vai dizer que o fruto era atraente. Era vistoso, bonito. Porque é sempre assim, Vilela, o pecado, ele é atraente. A cobra ela come. Vai lá. Exatamente. E aí, nesse caso... Vira vegana. Que isso? Carne faz mal. Vamos lá. Nesse caso, nós temos um fator externo, que é o demônio que aparece provocando, tentando você a fazer o errado. Que é a mesma coisa que aconteceu no deserto com Jesus, quando ele... Exatamente. Se você é Deus mesmo, se joga daqui, os anjos vão te parar, exatamente. Ou então transforma essa pedra em comida, ou então... Jesus quis ser tão igual a nós que aceitou até ser tentado pelo diabo. Então, assim, o diabo tenta... Porque o diabo já tinha feito a escolha dele, isso é importante entender. Então, isso é uma coisa que eu queria entender. Os anjos, então, também têm livre-arbítrio? Porque ele escolheu, né? Também tem livre-arbítrio. O que acontece? Os padres da igreja, os santos da igreja ensinam que foi preciso que os anjos passassem por uma determinada provação. Ou seja, vocês querem mesmo me seguir? Vocês querem mesmo me amar? Uma certa prova. Sim. E nessa prova, uma terça parte do céu disse que não queria. E veio com... Isso, não precisa abrir aí, Vilela, eu vou abrir aqui. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram e já não houve lugar no céu para eles. Porque eles negaram Deus. Certo. Eles não quiseram seguir Deus. E foi então precipitado o grande dragão. Quem é esse dragão? A primitiva serpente. Chamada demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. O demônio é o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado, muitos acham que é no inferno. Não, foi precipitado na terra. E com ele os seus anjos. Então não foi pro inferno, ele ficou aqui. Tem um inferno, o inferno foi criado a partir daqui. O inferno é o lugar dos demônios, mas onde os demônios gostam de estar é na terra, tentando a cada um de nós. E é o que o texto bíblico está dizendo, foi precipitado na terra. E se eu não é deixando ninguém com medo, mas no versículo 12 diz assim: por isso alegrai-vos céus e todos os que aí habitais, mas ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, ele tá brabo, porque ele sabe o final dele, e ele quer, nesse pouco tempo, que pra ele é pouco tempo, né? Pra gente pode ser gerações, ele quer levar o máximo de alma com ele. Exatamente. Ele já sabe... Leozito, por exemplo, agora aqui, é tentado toda semana, todo dia, e ele fica lá, vem cá, Léo. Ô, Léo. Ouvido, WhatsApp. Léo. Mas é por aí. Abre aqui o WhatsApp. Ele usa de tudo. Entra nesse OnlyFans aqui. Não é nada. Ele usa de tudo. Ele usa de tudo. Então o demônio já sabe que é um derrotado. E ele agora... E o detalhe que a Bíblia está dizendo é que ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então para nós parece que a volta de Cristo demora muito, aquela coisa toda, mas para Deus não tem tempo. O demônio não sabe também quando vai ser a segunda vinda de Cristo. Não sabe. Ele só sabe que pouco tempo lhe resta.
A Bíblia diz que o demônio não tem acesso a esse conhecimento. Então, o demônio está aí. Agora, liberdade, Vilela. É. Deus não tira sua liberdade. Você faz sua escolha. Eu, naquela hora que eu pedi da Bíblia, eu ia abrir para você Apocalipse 3, versículo 20. Putz, Apocalipse é o que o que eu mais li na minha vida foi Apocalipse. Eu fico assustado com as coisas lá. Esse versículo vai falar para você da liberdade que Deus respeita. Apocalipse Apocalipse 3, versículo... Apocalipse 3, versículo 20. Tá. Leia. Apocalipse 3, versículo 20. Aqui é Deus respeitando a sua liberdade. Caso nossa consciência nos censure... Não, eu creio que você está errado aí. Está no tô em 4. João, tô em João. Ah, você está em João, tá em João. Pô, lê pra mim, Frei, até eu achar. Não, vai. Página 1559. Sim. 1559. Isso, tá 3:20. 3:20. Vamos lá. Eis, é esse, né? Isso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Isso aqui é Jesus falando. Então, eis que estou à porta e bato. Eu bato na sua porta, Vilela, mas respeito a sua liberdade, se você quer ou não abrir a porta para mim. Sabe quem é assim também? Vampiro. Vampiro só entra na sua casa se for convidado. Então, Sim. se alguém aí, algum vampiro bater na sua porta, não deixa entrar. E até tirar aqueles tapetes de bem-vindo que tem na porta, porque eu vi em filme que eles entram por aquilo. Que ali é um convite. É um convite. Mas Jesus, de uma forma metafórica, não é só a porta, é o teu espírito, é você se abrir a ele. É ele que está falando para você. Se eu estou à tua porta, a porta do teu coração, eu bato na tua porta e eu entro. Se você abrir, eu entro. Se você não abrir, eu não No teu entro. caso, através do seu padrasto, através da tua mãe, através de várias coisas que foram... Ele não tenta só uma vez, né? Ele vai dando vários sinais Aí você falou uma coisa muito importante. A forma que Deus tenta são diversas. para cada pessoa. Para cada pessoa. Para Paulo, apóstolo. Pode ser um desconhecido na rua falando alguma coisa. Pode. Para Saulo, no caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele. E ele era perseguidor de Entendeu? católicos. Então, para cada um, Deus vai vir através de um jeito, mas que ele bate na porta de todo mundo. De ele todo bate. mundo mesmo. A pessoa que é ateia, De todo mundo. Porque...